nossas amadas crianças até 5 anos. Se quiserem, pode ir na salinha com o nosso irmão ali no fundo, a Neuzinha também. Irmãos, eu recebi o privilégio de compor o quadro de pregadores dessa igreja. Os pregadores maravilhosos que nós temos aqui estão pregando no Evangelho de João, né? E como a gente terminou Colossenses, eu vou integrar agora as pregações em João também. A última vez os irmãos pregaram até o capítulo 2. Eu peço que vocês abram em João capítulo 3. Nós vamos dar uma olhadinha hoje no que significa o novo nascimento. Os irmãos hoje vão ter que ser ainda mais pacientes comigo que vocês são normalmente. Acordei meio gripado hoje e já preguei escola bíblica, foi minha voz de manhã. E hoje a gente vai ter ir um pouco mais devagar para que a voz não suma. Minha voz não vale nada, ainda a gripada ela perde rápido. João capítulo 3 é a conversa de Jesus com Nicodemos. Ele vai falar para nós o que é o novo nascimento, do verso 1 ao 10. Do 11 ao 13 ele vai falar para nós por que Jesus tem autoridade para falar de um assunto tão profundo como esse. E do verso 14 e 15, como é que Jesus efetua então o novo nascimento em cada um de nós. João capítulo 3, verso 1 ao 15, é a conversa de Jesus com Nicodemos, e a partir do verso 16, que a gente não vai ver hoje, é o comentário do apóstolo João, o autor, sobre essa conversa de Jesus com Nicodemos. Amém? João capítulo 3. Pós-leitura, leis essa palavra do Senhor, todos que creem respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. E ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouves o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verso 11, em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, e mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. E se eu vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa é a palavra do nosso Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua palavra que é santa, viva e eficaz. Fale conosco poderosamente. Nunca, ó Deus, fale conosco fora da sua palavra, porque isso é apenas a voz do diabo ou do nosso coração pecaminoso, instruindo-nos e guiando-nos à perdição. Mas o Senhor fala na sua palavra profética, Gênesis, Apocalipse. O Senhor fala com o seu povo, e é uma fala poderosa, transformadora e eficaz, e nós te bendizemos por isso, ó Deus. Encha-nos com o seu Espírito, para que Ele nos fortaleça o nosso coração, para que possamos experimentar a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Cristo junto com todos os santos, para que possamos ter ousadia ao abrir nossa boca e falar sobre Jesus, e para que possamos, ó Deus, viver a sua vontade somente em Cristo Jesus. Isso é possível. Dá-nos mais fé, aprofunde o nosso arrependimento pela sua palavra que é pregada a nós, que nós venhamos a ser levados pelo seu Espírito ao autoexame, e que o Senhor opere milagres no nosso meio,
milagre do novo nascimento, que haja essas cirurgias em nossos corações, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Nicodemos é o personagem que está conversando com Jesus aqui. Ele é um homem do maior calibre em Israel. Ele não é apenas um rabi, isso significa que ele é uma autoridade religiosa. Ele é alguém que conhece o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, de capa a capa. Ele é alguém que é muito instruído nas Escrituras, mas ele também é líder do Sinédrio. Ele faz parte do Sinédrio, que era um grupo de anciãos judeus que governavam as questões religiosas lá em Jerusalém. Ou seja, Roma permitia que os judeus se autogovernassem, pelo menos em questões relacionadas à lei de Moisés, aos seus costumes, que Roma não tinha a menor competência de julgar. Então Nicodemos é alguém que tem uma autoridade política entre os judeus e alguém que tem uma autoridade religiosa. Ele é um mestre, ele é um rabino, ele é alguém do maior escalão aqui em Jerusalém, em Israel. E na narrativa de João, Nicodemos ele é contrastado com uma mulher samaritana no capítulo 4. Vejam que as duas conversas, elas estão entre o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho, no capítulo 2, e o segundo milagre de Jesus, o segundo sinal dele, lá no capítulo 4, verso 43, que é a cura de um filho de um oficial romano. E João, ele coloca esses dois diálogos em paralelo para contrastar o maior líder dos judeus com a mulher mais desprezada, samaritana. A samaritana era uma israelita misturada, que não era considerada mais povo de Deus, era alguém que estava com 4 maridos, e o que ela estava não era o dela, era uma adúltera, era alguém que estava ali perdida. E o contraste absoluto é, Nicodemos, pelo menos aqui, não crê, e aquela mulher desprezada, a mulher samaritana, que a gente vai ver ainda mais pra frente, ela não só crê, mas evangeliza a cidade inteira dela. Esse é o padrão do evangelho aqui. Nicodemos é rejeitado, ele rejeita o evangelho, enquanto a mulher samaritana abraça o evangelho do nosso Senhor Jesus. E vejam no capítulo 2 ainda, fazendo a ponte para essa passagem, lá no verso 23, diz assim: encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas vejam só o que diz o verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não precisava que lhes dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Essa é a ponte aqui. Ou seja, muitas pessoas estavam acreditando em Jesus por causa dos sinais, mas era uma fé falsa. Por que era uma fé falsa? Porque Jesus não se confiava, ele não relacionava-se com essas pessoas no íntimo, ele sabia o que estava no coração delas, ele sabia que essas pessoas não queriam de fato a Cristo, queriam apenas os sinais. E Nicodemos, ele entra como um representante dessas pessoas, alguém que momentaneamente está crendo que Jesus faz sinais legítimos, mas que não tem um relacionamento com Cristo, alguém que não tem um coração transformado ainda. Ou seja, vejam, se existisse uma porta no céu chamada obras, ela foi aberta e fechada só por um homem, que é Cristo, que pelos seus méritos conquista nossa salvação e vai até a destra de Deus. Mas, uma vez ela fechada, ninguém entra pelas próprias obras, nunca entrou pelas próprias obras. Nicodemos seria o primeiro da fila nessa porta, que nunca seria aberta e nunca será aberta. É o primeiro da fila. É alguém que conhece mais a Bíblia que todo mundo, alguém que tem mais boas obras que todo mundo. Um fariseu, na época, era o cara mais religioso da face da terra. E Jesus fala: Nicodemos, com todo esse seu gabarito, com todo esse seu currículo espiritual, você não está vendo o reino de Deus. Você precisa nascer de novo. Essa é a conversa que eles vão ter agora. Então ele era líder do Sinédrio. Verso 2, ele foi se encontrar de noite com Jesus, e Nicodemos fala assim: mestre. Ele chama Jesus de mestre, o que já é um grande passo. Nós temos um doutor da lei e um pobre carpinteiro, né? Desconhecido, esse doutor da lei vem falar: rabi, mestre. Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
Então ele reconhece que os sinais que Jesus faz é legítimo, é da parte de Deus. E aí não parece no verso 3 que Jesus muda de assunto? Ele fala, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Parece que Jesus está falando assim, olha, vamos falar de uma coisa mais importante aqui? Só que não, irmãos, Jesus está falando exatamente a continuação da exclamação de Nicodemos para ele. Ele está falando exatamente algo que Nicodemos entenderia. Porque vejam, quando Nicodemos fala, olha, eu estou reconhecendo os sinais que o Senhor faz, que você faz, Jesus. Ele está dizendo o seguinte na mentalidade judaica dele. De alguma forma, eu estou vendo o reino de Deus se manifestar através desse homem aqui diante de mim. É isso que ele está falando. Eu estou vendo os sinais que Jesus faz. E eu reconheço que é da parte de Deus. Né? E vejam que no Antigo Testamento, Deus ele reina por toda a criação desde sempre. Só que existe um reino especial da parte de Deus, que é o seu reino salvador. E esse reino, ele era uma realidade futura no Antigo Testamento. Era uma realidade que quando o verdadeiro filho de Davi nascesse e fosse levantado, esse Messias, esse filho de Davi, ele traria o reino de Deus na terra. Só que a forma como os judeus entendiam o reino de Deus envolvia primeiramente uma ação política. Libertar os judeus de Roma. Estabelecer Jerusalém como centro do mundo e as nações vindo adorar a Deus de todos os cantos da terra em Jerusalém. Essa era a mentalidade. Então Nicodemos está falando muita coisa aqui. Ele está falando, Senhor, eu estou vendo os sinais. Eu estou vendo que Deus é com você. Eu estou vendo o poder de Deus, o reino de Deus se manifestar na sua vida. E quem sabe o Senhor não é o Messias? Eu estou vendo, eu reconheço, eu sei que Deus está com você. E aí Jesus, ele vai no coração de Nicodemos, verso 3. Ele fala, Nicodemos, você não está vendo o reino de Deus, coisa nenhuma. Você não está vendo. Ver a manifestação externa do reino de Deus não é ver o reino de Deus. Reconhecer que Jesus está fazendo sinais da parte do poder de Deus ainda não é ver o reino de Deus. Ele fala, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí sim você vai de fato ver pela fé o reino de Deus. E aí vejam, o verso 3 e o verso 5, eles são paralelos, não é? Vejam comigo o verso 3. Ele fala sobre nascer de novo, e o verso 5 sobre nascer da água do Espírito. O pessoal fala assim, são 3 nascimentos então, né? Nascer de novo seria a nossa conversão, nascer da água seria o batismo, e nascer do Espírito seria uma experiência extraordinária do Espírito. Só que não, irmãos, o verso 3 é paralelo ao verso 5. Ele está falando a mesma coisa, a mesma realidade com palavras diferentes. Vejam comigo em paralelo o verso 3 e o verso 5. Verso 3, Jesus falou. Jesus respondeu, em verdade te digo. Verso 5, Jesus respondeu, em verdade te digo. Verso 3, ninguém pode ver o reino de Deus. Verso 5, ninguém pode entrar no reino de Deus. Verso 3, se não nascer de novo. Verso 5, se não nascer da água e do Espírito. Jesus está colocando em paralelo para falar, olha, nascer de novo é a mesmíssima coisa que nascer da água e do Espírito, como se fosse uma coisa só. E da onde que Jesus tirou isso? Jesus ele quer que Nicodemos entenda o que ele está falando, porque Nicodemos não entende. E aí Nicodemos fala, como é que pode ser uma coisa dessa? E aí lá no verso 10 Jesus fala, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? O que Jesus está falando é o seguinte, olha, o que eu estou falando está na Escritura. E você como mestre deveria saber do que eu estou falando. E que Escritura Jesus está falando? Aqui nós lemos no começo do culto, Ezequiel 36, do verso 25 até o verso 28. Deus está falando, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar o vosso coração de pedra, dar um coração de carne, aspergir água pura sobre vocês, e vocês vão ficar purificados de todos os vossos ídolos, e eu vou colocar o meu espírito em vocês, para que vocês me obedeçam de fato. E aí em Ezequiel nós temos água nos purificando,
o Espírito habitando em nós, e aí está a cirurgia, a circuncisão do coração, o coração de pedra sendo arrancado e o coração de carne sendo colocado, um coração vivo, que pulsa, que responde para Deus. É isso que Jesus está falando aqui. É a mesma coisa. Nascer de novo é nascer da água, não é o batismo. O batismo é uma expressão pública dessa realidade interior. Quando Deus asperge simbolicamente água pura sobre nós, Ele nos purifica a nossa alma dos nossos ídolos, dos nossos pecados, das nossas iniquidades. E é a mesmíssima coisa, é a mesma realidade do Espírito vir habitar em nós, e quando o Espírito habita em nós, Ele transforma o nosso coração. Coração na Bíblia é sinônimo de alma, é sinônimo de espírito, é sinônimo de nossa pessoa interior, é aquilo que nós somos no mais cerne da nossa existência. É a nossa realidade espiritual. Jesus está falando, olha, para você ver e entrar no reino de Deus, você precisa ter essa transformação interna do Espírito. Isso é o novo nascimento. É isso que é ser cristão. É alguém que nasceu de novo. É alguém que foi regenerado, refeito, reformulado pelo Espírito de Cristo que vem habitar em nós. Nada mais, nada menos do que isso. E uma vez que o coração é transformado, nós vamos crer em Jesus, nós vamos transformar isso em boas obras, nós vamos crescer em santidade e nós vamos perseverar até o fim. Não tem como a pessoa nascer de novo, morrer de novo e nascer uma terceira vez. Não existe isso na Bíblia. Ou seja, aqueles que perdem, aqueles que deixam, aqueles que se apostatam da fé, é porque nunca tiveram essa fé do capítulo 2, de olhar sinais e crer momentaneamente, de ser como Nicodemos, alguém perito em Bíblia, mas não ter um relacionamento com Jesus. Jesus é apenas uma coisa externa a mim, uma coisa que eu vou para a igreja fazer, mas Ele não é o meu Senhor, o meu Salvador, como nós cantamos, o meu amigo, o meu tudo. E para isso, meus irmãos e irmãs, a gente precisa nascer de novo e ver o reino de Deus. Veja, só vê quem está dentro e só entra quem vê. É o verso 3 e o verso 5. Ou seja, a realidade do reino de Deus não é meramente manifestações miraculosas ou manifestações exteriores. Não, é o próprio Cristo e vê-lo como Ele realmente é e se render a Ele. E João está exclamando para cada um de nós, você nasceu de novo? Vejam, o maior pregador de todos os tempos talvez seja George Whitefield, lá no século XVIII, um pregador congregacional. E ele pregou, meus irmãos e irmãs, essa passagem 3.000 vezes. Ele pregava assim, todo dia, 2 vezes, 3 vezes por dia. Ele pregou 3.000 vezes. O pessoal ia de lugar em lugar para ver ele pregar. Um homem de Deus inigualável na história. E alguém chegou para ele indignado, já ouviu várias vezes ele pregando a mesma passagem, e falou, Whitefield, por que você só prega essa passagem? E aí Whitefield fala assim, porque você precisa nascer de novo. Se você está me perguntando, é porque você precisa nascer de novo. Por que você só fala de nascer de novo, Whitefield? Porque você precisa nascer de novo. Isso é fundamental para a nossa fé, é fundamental, porque sem isso, irmãos e irmãs, você não tem nada. E aí o verso 4 é enigmático. O verso 4, Nicodemos, ele pergunta para Jesus, como é que pode ser uma coisa dessa? E vejam que nós estamos diante de um mestre, de um doutor, alguém da mais alta instrução rabínica da época. É claro que Nicodemos estava entendendo que Jesus estava usando uma metáfora do nascimento para falar de uma realidade interior profunda. Quando ele pergunta assim no verso 4, como é que um homem velho pode nascer? Por acaso ele vai entrar na barriga da mãe, nascer segunda vez? Ele não está não entendendo Jesus aqui. Ele está usando uma ironia com o nosso Senhor. Basicamente está dizendo assim, ok, uma coisa é eu ver você fazendo coisas externas. Uma coisa é eu reconhecer os sinais. Mas nascer de novo, transformar a minha alma, quem eu sou, o Senhor está prometendo demais.
eu acho que o Senhor está indo além do que lhe é devido. Quem que pode fazer uma coisa dessa? É a mesma coisa que eu entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo. Não é possível. Não tem como transformar a minha realidade interna. Vejam que Nicodemos, ele está incrédulo aqui. Jesus, ele reforça: se você não nascer da água do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. E aí o verso 6, ele fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fica admirado, não fica aí de boca aberta, eu te dizer necessário te é nascer de novo. Não fique aí. Nicodemos estava admirado, estava pasmo, embasbacado. Como assim você está falando dessa realidade interna do coração? E Jesus fala: o que é nascido da carne é carne. Não tem nada a ver com corpo, com pele. Carne é a realidade caída em pecado. O que é nascido da carne é carne, ou seja, todos nós, por nascimento natural, somos carnais. Somos dados ao pecado, somos vendidos ao diabo, como escravos. E nós amamos isso. Nós nos deleitamos no lamaçal do pecado, desde o ventre da nossa mãe. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do pecado é pecado, ou seja, todo mundo depois de Adão. Mas Jesus fala: o que é nascido do Espírito é Espírito. Não é que a gente fica desencarnado, não. Você é um ser espiritual, significa você é habitado pelo Espírito, você é direcionado, guiado pelo Espírito. Verso 7 ele fala para ele não se admirar. E aí no verso 8, ele vai dizer assim: o vento sopra onde quer, ouve o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Isso aqui é uma alusão a Eclesiastes capítulo 11, verso 5. Salomão lá em Eclesiastes 11 vai falar o seguinte: olha, assim como você não sabe o caminho do vento entre nós, e você não sabe como é que se forma os ossos do bebezinho dentro da barriga da mãe, você também não sabe as obras do Deus que faz todas as coisas. E Salomão ele conecta, então, vento, a gente não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Nascimento, a gente não sabe como é que um bebezinho se forma miraculosamente da barriga da mãe. Nós não sabemos a obra de Deus que faz todas as coisas. E quando Jesus alude a essa passagem do vento lá de Eclesiastes, ele está falando exatamente isso. Que o novo nascimento, assim como o primeiro nascimento, é uma coisa que nós não contribuímos com nada. Alguém fez alguma coisa aqui para nascer? Para ser gerado na barriga da mãe? Nada. É por isso que Jesus está usando a metáfora do nascimento aqui. Porque o que você faz para nascer de novo? Boas obras? Não. Senão Nicodemos já tinha nascido de novo. Conhecimento bíblico? Não. Senão Nicodemos era o primeiro a ter nascido de novo. Você não faz nada. Jesus está falando: o vento, que é o Espírito, sopra aonde quer. O que ele está falando aqui é: o Espírito é soberano. Ele faz o que ele quer. Ele dá o novo nascimento para quem ele quiser. E assim como você não vê o vento, mas você vê os efeitos do vento batendo numa árvore, por exemplo, você não vê o Espírito trocando o nosso coração de pedra para um de carne, mas você vê o fruto do vento. Você vê o mover do Espírito na vida daquela pessoa, que é o caráter de Cristo na vida dela. Você não sabe, o vento sopra onde quer, você não sabe para onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Meus irmãos e irmãs, você pode ter tido uma experiência drástica de conversão, como eu tive. Nasci num lar pagão, zero Bíblia, zero igreja, e quando eu falo zero, é zero mesmo. E com 17 anos, Deus, do nada, sem eu pedir, sem eu querer, sem eu buscar, Ele me arrasta para Cristo. Eu tenho uma experiência dramática de conversão. Mas eu não sei como é que Deus fez isso. Ninguém sabe como é que Deus fez isso. A gente vê o quê? O resultado do vento. O agir do Espírito em nós. Aqueles de nós que nascem em lares cristãos, bíblicos, não vão ter uma experiência dramática de conversão, na maioria das vezes. Você não sabe. Quando é que eu me converti? Não, eu sempre criei em Jesus Cristo. Meu pai e minha mãe sempre pregaram o Evangelho para mim.
não teve um momento na minha vida, a gente não sabe a obra do Espírito, mas a gente vê o fruto dessa obra. A gente vê ele balançando nossa existência, refrigerando a nossa alma. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo de Deus. E Nicodemos pergunta no verso 9, como que pode ser isso? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Aí Jesus fala, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu não estou falando nada que não seja bíblico, que não está lá no Antigo Testamento. Então, verso 1 ao 10, o que é o novo nascimento? É essa obra interna que o Espírito Santo faz na vida de cada um dos cristãos. Ao nós ouvirmos o Evangelho, ele transforma o nosso coração, coloca lá fé, arrependimento e tudo que nos leva à vida e à piedade a Cristo Jesus. E aí nós estamos vivos. Vivos. Agora, uma coisa é Jesus falar isso para Nicodemos, né? Outra pergunta que Jesus está respondendo aqui no texto é, quem que Jesus pensa que é? É o que Nicodemos está falando. Como é que pode ser isso? Eu estou até ironizando esse cara aqui, é a mesma coisa que eu nascer da barriga da minha mãe de novo. Quem que deu autoridade para esse carpinteiro pobre, com o pé sujo, com a roupa velha, que não tem onde reclinar a cabeça, falar de uma coisa tão grandiosa, do vento do Espírito transformando o meu interior? Como é que pode ser isso? E aí o verso 11 ao verso 13, Jesus vai falar por que ele tem essa autoridade para falar sobre o novo nascimento. Verso 11. Em verdade, te digo, que nós dizemos e conhecemos e testemunhamos o que vimos, e mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crerdes, como crerás se vos falar das celestiais? O novo nascimento é uma coisa terrena, ela acontece aqui e agora neste mundo, no nosso coração. Para Jesus, falar de novo nascimento não é nada demais, é o que ele faz, sem o menor esforço, sem a menor preocupação, sem suar uma gota de sangue, de suor. Ele simplesmente sopra o Espírito em nós. Ele fala, você não está acreditando nisso, no novo nascimento? E se eu falar das coisas do céu para você, Nicodemos? Por quê? Verso 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. O Filho do Homem é uma alusão a Daniel capítulo 7. Lá em Daniel capítulo 7, Daniel ele vê o ancião de dias sentado no trono para julgar as nações. E do lado dele, do Deus Pai, ele vê alguém como o Filho do Homem. E Daniel 7 fala que esse Filho do Homem é dado glória, autoridade e poder para que todas as nações o sirvam. E a palavra servir ali no hebraico é a palavra adoração. E ela é só usada para Deus no Antigo Testamento. Ou seja, o Filho do Homem de Daniel 7 é uma potência no céu igual ao ancião de dias, é uma onipotência no céu como Deus Pai. E ele é adorado como Deus Pai e distinto pessoalmente de Deus Pai. É isso que Daniel vê lá no capítulo 7. E aqui Jesus está aludindo a isso. Eu sou o Filho do Homem. Eu sou aquele que está à destra do Pai, que tem poder, glória e honra e essência igual ao Pai e ao Espírito. E por causa disso, porque eu tenho autoridade sobre todas as coisas, eu posso dizer, Nicodemos, você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo da água do Espírito. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, como o Filho do Homem. Mas uma coisa é ter autoridade. Uma coisa é falar sobre. Não é? Agora eu quero ver fazer isso daí. É o verso 14 e 15. Como é que Jesus possibilita e efetua o novo nascimento? Ele diz assim, verso 14: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Como é que Jesus faz o novo nascimento? Falando com Nicodemos, ele cita Números 21.
Números capítulo 21, Israel está dado em pecado, em murmuração, em idolatria. E Deus lá no deserto, eles peregrinando ali 38, 40 anos lá no deserto, Ele manda serpentes abrasadoras, serpentes altamente venenosas. E as serpentes estavam mordendo os israelitas, estavam morrendo aos montes no deserto. A serpente morria, tombava um, e estava ficando aquele cemitério de israelitas por causa da serpente. Moisés, como mediador, ele se coloca diante de Deus em oração. E Deus fala: Moisés, você vai fazer uma coisa. É muito estranho isso que Deus pede para Moisés. Ninguém entendeu na hora. Mas você vai fazer, derrete lá bronze e vai fazer o formato de uma serpente e colocar numa haste. Você vai fazer o quê? Você vai levantar essa haste de serpente de bronze e o israelita que olhar para essa haste vai ser curado. E eles de fato eram curados do veneno e não morriam. E Jesus está falando: olha, isso vai repetir-se na história, só que escalado infinitamente maior. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim como. Qual que é a comparação? O que é o assim como? O que tem a ver uma coisa com a outra, a crucificação de Cristo com essa serpente? E o ponto todo é: a causa da morte dos israelitas em Números 21 era a mordida da serpente. Qual que é a causa da nossa morte? Qual que é a causa da morte de Nicodemos? O pecado. Quando Cristo é levantado na cruz, ali é o pecado que é levantado na cruz. Ele se torna pecado. Essa é a linguagem bíblica. Segundo Coríntios 5:21, Paulo fala assim: aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. É a justificação pela fé de novo. Jesus, ele não se torna pecador no seu coração. Ele não se torna pecador em sua prática. Mas quando o Filho de Deus é levantado na cruz, os nossos pecados são colocados sobre ele. E Deus não olha para aquele homem na cruz e fica com dó. Fala: oh, coitado do meu filho. Deus Pai, olhando para a crucificação, Ele viu a maior concentração de pecado da história. Desde Abel, do primeiro salvo, até o último eleito que vai ser salvo antes de Cristo voltar. Todos os pecados de todo o povo de Deus é cravado na pedra angular, na carne de Cristo Jesus. E ele é levantado. Ele se parece com a serpente. Ele se parece com o nosso pecado, porque ele se tornou ali, não por prática, mas por recepção, o maior pecador da história. Todos os pecados estavam ali. Era meio-dia, meus irmãos e irmãs. Meio-dia, trevas em Jerusalém. O sol foi eclipsado pela lua. Trevas, escuridão. Jesus, ele fala: o Filho do Homem vai ser levantado assim. Eu sou o Filho do Homem. Eu estava lá no céu. Eu tenho toda a autoridade. Eu não preciso de nada nem de ninguém. Plena comunhão com o Pai, com o Espírito, eternamente, e eu me coloquei na condição de ser levantado na cruz. E a palavra levantado no grego é exaltado. Ele é exaltado na cruz. Já falei isso para vocês, né? Na introdução. Ele não é uma vítima. Ele não é um coitadinho. Ele é glorificado na cruz. Porque por maior espetáculo horrível que foi a cruz diante dos olhos humanos, espiritualmente falando, Cristo, no seu momento de maior fraqueza, no seu momento de maior inaptidão, no seu momento de maior vergonha, despido de tudo, no seu momento de maior sofrimento, ele vence o diabo. Ele vence o nosso pecado e 3 dias depois ele vence a própria morte. Ele vence. O Cristo crucificado é um Cristo vitorioso. O nosso capitão, nosso Senhor,
Ele é levantado porque ele quer e porque ele entrega voluntariamente a sua vida. Verso 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Os israelitas foram salvos, eles tiveram vida física, biológica, ao olhar para aquela serpente de bronze. E nós, vida eterna, ao olharmos para Cristo. E isso é fé. Isso é fé. É você olhar para Cristo e Ele crucificado e dizer, isso basta. Isso é mais do que o suficiente para me salvar. Isso é fé. Imagine você como um israelita, lá no meio do deserto, é areia para toda direção que você vê, sua família morrendo ali de serpente, você foi picado, você vai morrer. E aí Deus fala, só uma coisa, não é nenhuma obra, não é nenhuma ação. Olhe para essa serpente de bronze, para essa haste que Moisés fez. Olhei, opa, fui curado da minha picada aqui. Isso é fé. Não é uma obra, você não faz nada, você só olha. Isaías fala, Deus fala em Isaías, olhem para mim e vocês serão salvos. É só olhar. É só olhar, mas esse só olhar, esse só ver o Messias levantado, é necessário que o Espírito sopre no seu coração para isso. Nicodemos não estava conseguindo enxergar que Cristo seria levantado na cruz. Que vergonha, o Messias de Israel, o filho de Davi, vai ser capturado pelos romanos e preso na maldita cruz. Não é possível. Jesus está dizendo, é assim que você vê o reino de Deus. O reino de Deus não é sinais, não é maravilhas apenas, não é coisas externas, não é experiência arrebatadora, é uma maldita cruz, que por ser maldita é bendita. É maldita por causa dos nossos pecados. Mas nós bendizemos a Deus pelo Cristo crucificado. Porque assim nós temos vida e vida eterna. Eterna. Se é eterna, ela não perde, ela não se esvai, ela não diminui, ela não morre. Ela é eterna. Para caminharmos para o fim, qual que é a função dessa passagem em todo o Evangelho de João? Vocês se lembram quando eu preguei João capítulo 1? João capítulo 20, verso 30 e 31, fala assim, Jesus fez muitas coisas que eu não escrevi aqui. Ele está dizendo para nós leitores. Mas os sinais que eu escrevi aqui, eu escrevi para quê? Para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus, o Messias, e crendo, vocês tenham vida em seu nome. O diálogo de Jesus com Nicodemos é colocado especificamente aqui pelo apóstolo João, para levar cada um de nós a crer em Jesus. A crer que Ele sabe do que Ele está falando, Ele tem autoridade para falar o que Ele está falando, e Ele fez acontecer a realidade do novo nascimento. E isso basta, creia, porque Cristo morreu por nós. Então vejam, você não poderia entrar no reino de Deus se Cristo não tivesse morrido. Você poderia fazer o que for, dar tudo que você tem para os pobres, dar o seu corpo para ser queimado, viver uma vida da máxima devoção a Deus, ler a palavra de Deus o dia inteirinho, orar e jejuar horrores e ir para o inferno no final. Esse é o fariseu, acabei de escrever Nicodemos aqui. Esse é o fariseu. É mais religioso se juntar todo mundo aqui, se juntar todos nós, não dá o que um fariseu fazia. De jejum, oração, leitura bíblica e boas obras. Não, nenhum entrou no céu se não creu em Jesus. O seu coração ele é tão perverso, o meu coração ele é tão duro. Nós somos tão maus que a gente não consegue nem imaginar a profundidade da nossa iniquidade diante de Deus. Que a única solução é o próprio Deus assumir nossa natureza humana e morrer na cruz por nós. Esse é o único jeito da justiça de Deus ser apaziguada e satisfeita. Mas uma vez que você crê, não por causa de coisas que Jesus faz na sua vida, não por causa de bênçãos exteriores, igual Jesus está falando aqui. Jesus curou meu filho,
Jesus me deu emprego, Jesus fez aquilo, e eu estou vindo para a igreja. Você não nasceu de novo ainda. Não importa o que Jesus fez por você externamente. Ele pode matar o seu filho hoje à noite. É Deus que mata todo mundo que morre, você sabe, né? Ele que dá a vida e que tira a vida. Ele pode colocar um câncer aí no meio da sua cabeça hoje à noite. Ele pode ceifar a sua vida ali na esquina, no acidente. Ele pode tirar tudo e todos. Você vai para o emprego amanhã e o seu chefe fala, você não pode, não precisa vir mais não, você está despedido. E você diz, Cristo é meu tudo. E não importa o que aconteça, eu vou continuar crendo e amando esse meu Senhor. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É essa vida que Jesus está prometendo para nós. É uma vida da regeneração, é uma vida da ressurreição, é uma vida da nova criação infundida em nós pelo Espírito. E ele escreve isso aqui para que a gente venha crer em Cristo. E aí ele escreve 1 João, primeira carta, para que a gente tenha certeza que nós temos a vida eterna através da fé em Jesus. E lá em 1 João ele fala assim, você sabe que você nasceu de Deus, que você nasceu de novo, se você não vive intencionalmente no pecado. Você luta contra o pecado. Se você de fato ama a Deus e ao seu próximo de forma real e prática. Se você não acredita em heresias arrebatadoras, como o anticristo fala lá em 1 João 2, que fala que Jesus não veio em carne, por exemplo. Você se mantém puro na doutrina bíblica, nos mínimos ali que é para a salvação. Você se mantém puro em sua vida. E você vive para Cristo agora. E aí você está, o vento está soprando aqui. Eu não mereço, eu não sei porquê, como, aonde, mas eu estou sendo movido a Cristo a cada dia. E eu não consigo pegar outro rumo, eu não consigo voltar para trás, eu não consigo abandonar esse Cristo, por quê? Eu estou nele. E eu nasci de novo, porque Deus fez essa obra em mim. Sem nada em mim para merecer isso. Pelo contrário. Então, meus irmãos e irmãs, o novo nascimento é uma obra inicial de Deus na sua história. Ele começa lá antes da criação do mundo, ele te predestina, te escolhe, cria o mundo, envia Cristo e no tempo, na sua vida, ele escolheu o tempo certo para tirar o seu coração maldito de pecado e te dar uma nova natureza em Cristo Jesus. E isso, 1 João vai dizer, é possível, desejável, que você tenha certeza disso. E a certeza não é, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não. A certeza é, eu continuo crendo que Cristo fez por mim. Por mim, pecador do jeito que eu sou, que mereceu o inferno, no lugar mais escuro e maldito do inferno, era meu lá, estava meu nome. Cristo ele vem e me salva. E isso basta. É isso que importa. E eu continuo crendo nele. Amém? Vamos ter um momento de oração silenciosa. Nesse momento quero que vocês, todos nós na verdade, confessemos nossos pecados a Deus, a Cristo. Depositemos nossa fé e dizemos, Senhor, eu não posso nada, eu não sei nada, eu não tenho nada, mas faça essa obra em minha vida. Confirma essa obra em minha vida. E Ele é gracioso para conosco. Amém? Vamos ter um momento de oração silenciosa e eu já vou orar para encerrar o sermão e o culto ao nosso Deus. Oremos. Senhor, no silêncio deste momento, na solenidade e no temor, Deus, da sua palavra, nós estamos calados diante do Rei de toda a terra, que é o Senhor, nosso Senhor Jesus. Inaptos a qualquer coisa que vale a pena diante de Ti, ó Deus. Mas o Senhor
o Senhor faz essa obra em nós. Ó Deus, se há alguém aqui ainda com o coração de pedra, da qual todos nós nascemos com ele, e portanto somos todos igualmente pecadores, mas que haja, ó Deus, conversão neste momento. Que na fraqueza e na loucura da pregação, o Senhor fale aos homens e mulheres e às crianças. Chame-nos pela sua palavra, a qual chamou luz e houve luz, o qual criou todas as coisas e preserva cada milímetro dessa vasta criação. É essa voz que nos chama do túmulo, da sepultura dos nossos pecados, a vivermos em novidade de vida em Cristo Jesus. Liberte-nos dos nossos malditos pecados. Liberte-nos, ó Deus, de nossa miséria. Encha-nos com a vida abundante que Cristo tem para cada um de nós. Uma vida com uma alegria indizível e cheia de glória, com uma paz que excede todo entendimento e com o seu amor derramado em nossos corações pelo seu Espírito. E em meio à tribulação, ao sofrimento, ao perigo, à espada, à morte, nós venhamos a saber, como Paulo, que nada pode nos separar deste amor de Cristo, dessa vida eterna. E basta olharmos. Mas, ó Deus, nós somos espiritualmente cegos. Temos escamas nos olhos, como Paulo tinha. Arranque essas escamas, para que nós venhamos a ver a glória de Cristo e dele crucificado. E isso somente o seu Espírito pode fazer. Não há força nessa criação e nem conhecimento nas criaturas que pode gerar uma alma de novo. Somente o sopro enigmático, misterioso, invisível do seu Espírito pode fazer isso. Sopre em nossos corações, ó Espírito. Destrua a porta de entrada. Vire tudo de ponta cabeça, porque tudo está invertido mesmo. E leva-nos do caos para a ordem, da morte para a vida, do pecado para a graça. E tudo isso nós pedimos para a sua glória, ó Deus. Porque se o Senhor é quem faz a obra, a glória é somente tua. E é por isso que somente o Senhor pode fazer. Ajude-nos, para todos verem que somente o Senhor pode nos ajudar. A ti pertence a salvação e a ti somente. E é por isso que a ti pertence a glória e não a nós. Não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu e nos escolheu para que frutifiquemos a vida que o Senhor tem para nós. E que o teu amor, ó Pai, entregou o seu Filho por nós. A sua graça, ó Jesus, Deus Filho, que se entregou por nós, e a sua comunhão, ó Deus Espírito, que gira em torno do centro que é Cristo, e sopra em cada